Cruzeiro começando a preparação para o duelo diante da equipe do Pouso Alegre, semifinal do Campeonato Mineiro. Atacante passando por exames médicos antes de ser anunciado oficialmente. Jogador do Cruzeiro acompanhando o duelo de Champions, porque vai se despedir em agosto. Tudo isso você confere a partir de agora. Olá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos começando com a preparação do Cruzeiro, que foi retomada com o técnico Tite, seguindo normalmente no comando da equipe. Ele vai aí para esse jogo diante da equipe do Pouso Alegre. Já falamos muito sobre toda a questão, a pressão que vem acontecendo, mas no momento não tem mudança, não tem alteração. E o técnico Tite, com a sua comissão técnica, seguindo normalmente os trabalhos. Hoje foi um treino físico na Toca da Raposa 2. No jogo diante da equipe da URT, até passamos ali algumas informações. Por exemplo, o Ryan Leles, ele tinha pisado em um buraco, depois ficou no banco normalmente e hoje trabalhou com toda a equipe na Toca da Raposa 2. O Gerson também teve um probleminha, depois ficou mancando um tempo, mas nada que preocupe. Hoje fez o treino normalmente na Toca e assim o Cruzeiro iniciou a preparação para o duelo de sábado às 18h30 lá no Manduzão, em Pouso Alegre. O Cruzeiro ainda tem quarta, quinta e sexta, 3 dias de preparação até este compromisso diante da equipe do Pouso Alegre. E no meio da outra semana, aí já falamos, volta ao Campeonato Brasileiro, que é quando o Cruzeiro precisa se recuperar, porque começou muito mal. 3 jogos, apenas 1 ponto conquistado e o Cruzeiro na lanterna da Série A do Brasileirão. Vamos aguardar aí nos próximos dias o que vai fazer o técnico Tite. Lembrando que a única baixa é o Matheus Henrique, o Mateuzinho. Ele vai cumprir suspensão pela expulsão diante da equipe da URT. Fica a dúvida aí, por exemplo, na zaga, o que vai fazer o técnico Tite, se o João Marcelo retorna ou se é a vez do Vidalba recuperar de vez a titularidade, se ele mantém ali a formação com, vamos dizer, 3 volantes, né? Ele utilizou o Matheus Henrique e o Lucas Silva. O Matheus Henrique não joga, mas o Romero estava sendo preservado. O Christian tinha ficado no banco, retorna ou mantém o Lucas Silva. São alguns dos pontos aí que os treinamentos da semana vão revelar na Toca da Raposa 2. Hoje ainda não tivemos nenhum atleta do departamento médico sendo liberado totalmente para os treinos com o grupo, mas a expectativa é de evolução de alguns desses jogadores que estão no departamento médico nos próximos dias, principalmente aí os casos que a gente trouxe já do Kaique Kenji e do Cauã Moraes, que são os jogadores em melhor evolução na situação médica no Departamento de Saúde e Performance na Toca da Raposa 2. Bruno Rodrigues, finalizando os exames médicos, também os testes físicos, para assinar contrato e ser anunciado aí oficialmente pelo Cruzeiro. A expectativa é de que, dando tudo certo, ele já possa treinar o mais rápido possível e o Cruzeiro trabalhando com toda a documentação para regularizar o Bruno Rodrigues até sexta-feira e com isso já poderia ficar à disposição do técnico Tite para ser relacionado para o final de semana. Quem ainda não apareceu na Toca, o Cauã Prats. Ele, negociado com o Borussia Dortmund, acompanhou hoje o jogo da Champions lá em Dortmund. O Borussia está bem na competição, nesta fase de mata-mata, e aí o Cauã Prats, a expectativa é de que ele retorne para os treinamentos na quinta-feira, na Toca da Raposa 2, e com isso seja a opção ali no banco de reservas no duelo diante da equipe do Pouso Alegre, treinando quinta e sexta, fica normalmente à disposição. Só viajou para a Alemanha para finalizar todos os detalhes desta transferência. Cruzeiro negociando mesmo o atleta dentro daqueles valores que a gente já trouxe, daquela operação de até podendo chegar a 12 milhões de euros, 7 milhões fixos, mais 5 milhões em bônus e também a questão aí de uma mais-valia em uma futura venda do jovem lateral esquerdo.
Vamos olhar pro fim de semana, porque tem futebol, bola dentro de campo, com Pouso Alegre e Cruzeiro, e o Cruzeiro já se preparando pro duelo do próximo sábado, jogo de ida no sul de Minas. Boa noite, Rubens. Boa noite a você, Cirilo, Edu, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, em especial para toda a Nação Azul, confirmando 6h20, uma terça-feira de reapresentação na Toca da Raposa, depois de um longo período, tendo o jogo final de semana e também no meio de semana. O técnico Tite deu 2 dias aí de descanso para o grupo, no domingo e também ontem, segunda-feira, todos aproveitando da sua melhor forma o carnaval, mas o batente já começou, é semana decisiva, semana de sabadão às 6h30 contra o Pouso Alegre, jogo no Manduzão, no sul de Minas. Daqui a pouco vamos passar também para nossa audiência em todo o sul de Minas, a corrida pelo ingresso, o torcedor não só da região, mas também aqui de BH e de cada canto de Minas Gerais que vai querer comparecer no Manduzão. Mas, Cirilo, eu jogo até para o debate de vocês a respeito da semana que terá, e uma semana curiosa para o técnico Tite, porque até então era só recuperação pós-jogo, reapresentação, recuperação pós-jogo, reapresentação. Isso sempre era citado pelo técnico na sua entrevista. Agora, semana cheia até o jogo contra o Pousão, Cruzeiro aproveitando também para recuperar alguns jogadores. A gente passa sobre esse departamento médico, né, que vai ganhando a cada dia mais atletas. De forma infeliz, o Tite convive com jogadores no departamento médico, que até então estava vazio, ganhou personagens importantes nas últimas semanas. Chico da Costa, uma lesão muscular na coxa direita, o Villarreal com um edema ósseo no pé direito, Sinisterra com uma lesão muscular na coxa direita, já havia tendo também a participação do Marquinhos, que segue se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o zagueiro Jonathan Jesus também uma lesão grave no joelho, não precisou passar pelo processo de cirurgia, e também o Matheus Cunha. Eu não citei o Cauã Moraes e também nem o Kaique Kenji. O Cauã Moraes, o edema muscular na coxa, já em fase final de recuperação, pode ser uma boa opção para o decorrer dos jogos aí, já que o Cruzeiro vai tendo muita dificuldade, né? O William foi vaiado, por exemplo, contra o Curitiba e teve que utilizar o Fagner por 2 jogos seguidos. O William já voltou na última partida. Mas o único desfalque é o meia Matheus Henrique. Matheus Henrique expulso naquele lance polêmico contra o RT em Patos de Minas. E pelo que a gente apurou, o Tite hoje fez apenas aquele trabalho físico para os jogadores, e também quem participou boa parte do jogo contra o RT fez apenas academia, não teve nenhum tipo de atividade tática e em campo que pudesse mostrar pelo menos um pouco da cara da equipe que vai entrar em campo no sábado. Mas nos bastidores o Tite segue sim com essa indefinição depois da equipe ter vencido ao RT, e também a informação é que os próprios jogadores pediram o esquema com mais proteção para a zaga, se vai utilizar 3 homens, né, ali considerados volantes, ou vai manter a mesma formação que era utilizada pelo técnico Leonardo Jardim. Sem Matheus Henrique titular contra o RT, Lucas Silva pode ser mantido. A volta do Romero, vamos aguardar o desenrolar da semana, que começa bem movimentada quanto ao esquema que será utilizado. Cirilo, o principal destaque dessa história toda, Edu, é a semana para recuperar os caras, né? Tava precisando, né, Panzi? É uma semana mais de descanso e recuperação do que de treino, né? O Cruzeiro descansa segunda, terça-feira, trabalho físico, e aí começam realmente os treinos, quarta, quinta, sexta. Tá precisando treinar. Agora, essa situação aí, né, que foi dita dos jogadores terem pedido um time mais protegido, 3 volantes. Tava ouvindo a Natália Fiuza, né? Foi quem comentou o jogo em Patos de Minas. E a Nath fala que não foi bem assim, né, cara? Você teve o Gerson, que jogou pelo lado esquerdo, mas foi um meia esquerda. Na verdade, os volantes foram ali Lucas Silva e Matheus Henrique. Não teve tanta proteção a mais, até porque o Gerson é muito mais um meia do que um volante. E sendo muito sincero, Cirilo, o jogo que o Cruzeiro fez não foi ruim, não.
O Cruzeiro fez um bom jogo, teve um bom desempenho contra a URT, foi um jogo melhor do que vários outros anteriores. Então, assim, pode até ter havido uma conversa, um pedido ao Tite, mas isso não se concretizou muito no jogo, não. Mas, enfim, é hora de colocar a cabeça no lugar. Vem aí uma semifinal contra o Pouso Alegre, é um jogo bastante acessível para o Cruzeiro. O jogo lá é sempre mais complicado por conta do campo. A gente viu no Pouso Alegre contra o Atlético. É um gramado mais difícil, mas é um cenário muito parecido com o que o Cruzeiro viveu contra o RT, e que eu acabei de falar que fez um bom jogo. E aí são escolhas. Quem o Tite pensa para a partida, o retorno do Lucas Romero, se vai manter o Lucas Silva, se mantém o Matheus Henrique, se traz o Gerson para uma primeira linha ali para jogar como segundo homem de meio de campo, ou se mantém o Gerson como meia pela esquerda. Fez um bom jogo por ali, a manutenção do Arroio pela direita. Enfim, agora são escolhas, apenas escolhas que o Tite vai fazer. Uma eu faria e já estaria entre os meus 11 iniciais. Qual? Lucas Vidalba. Eu também. É o cara que voltou. Tem que tomar cuidado, né? Se o departamento físico, de fisiologia, falar, ó, Tite, dá uma segurada, tá na hora dele dar uma sentada, no jogo seguinte ele entra, aí tudo bem, entendo. Agora, se o Vidalba estiver bem fisicamente, sequência para ele, Cirilo, fez diferença. Eu tô contigo nessa. Nós vamos voltar no assunto Vidalba no segundo tempo, mas para mim é um titular, tem que ser um titular do Cruzeiro. Muito mais pronto para ser zagueiro titular do Cruzeiro nessa temporada, ao lado do Fabrício Bruno, e acho que é capaz de fazer o Fabrício Bruno, inclusive, retomar o nível, né? O Fabrício Bruno tá mal, né? Tá mal, então assim, você tem uma dupla confiável, ajuda também na individualidade. Não, né? Só o Fabrício Bruno, o fato do Vidalba ter participado desse jogo, o Kaique fez um jogo melhor também. Voltamos com mais do Cruzeiro, Rubem Júnior. E voltamos para dizer para toda a nação azul, você que está em BH, região metropolitana, em Minas, alô você de sul de Minas, nos acompanhando também pela Itatiaia, pelo radinho e também pelas plataformas digitais. O Pousão divulgou a respeito da venda de ingresso, pensando no jogo de sábado. Atenção para o preço, R$130 a inteira, meia entrada R$65. Então você já, para garantir o seu lugar, o Pouso Alegre já colhendo frutos, né, do trabalho organizado, você pode comprar o seu ingresso pela plataforma Eleven Tickets e você vai garantir e já, né, ter a tranquilidade para estar diante desse momento importante também para a equipe do sul de Minas. O Cruzeiro não teve hoje apenas um atleta na reapresentação. Cauã Prats, que está na Alemanha, a gente trouxe a informação, hoje ele esteve também, né, acompanhando o jogo pela Champions League. O Cauã Prats, de 17 anos, vai completar em agosto desta temporada 18, para ter, né, a negociação concretizada na casa aí dos R$75 milhões. Realizou exames médicos, a informação que tive é que ocorreu tudo na maior tranquilidade, tudo ok, e a juventude e o vigor do Cauã para ser jogador da equipe alemã. No meio do ano não esteve, mas deve, né, voltar para a Toca da Raposa ainda nesta semana e se integrar ao elenco, estar à disposição até o meio do ano. E outro detalhe sobre essa negociação: o Cruzeiro vai manter um percentual importante para uma futura venda do Cauã. E falando sobre negociação, a Itatiaia vem acompanhando todos os passos, né, Cirilo? Desembarcou ontem em Confins o Bruno Rodrigues, muita preocupação com relação à parte física, mas ele realizou exames médicos hoje, agora aguardando apenas para o Cruzeiro oficializar. Ele já se colocou à disposição, caso seja inscrito no BID até sexta-feira, para jogar e ficar à disposição do Tite para o jogo de sábado. E o Bruno Rodrigues também, outro ponto importante da sua entrevista concedida ontem à Itatiaia, foi que ele que tomou a iniciativa, a atitude de pegar o telefone, ligar para o Pedro Lourenço e pedir para que a Toca da Raposa, né, possa ter as portas abertas para que o atleta possa reencontrar o seu futebol, e a oportunidade sendo dada pelo presidente do Cruzeiro, Cirilo. Boa, nós vamos trazer essa fala no segundo tempo, mas me chamou muita atenção, viu, Edu? O Bruno demonstrou muita humildade. Ele disse: eu sei que o Cruzeiro não precisa de mim, eu que estou precisando do Cruzeiro. Peguei o telefone, liguei pro Pedro Lourenço
E obrigado ao Pedro por ter aberto as portas do clube para mim. Eu achei uma fala bastante interessante, Edu. Ele foi muito honesto, né? Aliás, o Bruno Rodrigues é um baita profissional, não tem um problema de convivência, enfim, tanto no Cruzeiro quanto no Palmeiras e em outros clubes. Mas assim, Cirilo, não é o tipo do movimento que eu gosto, sabe? Não sei se é o mais correto. Não foi uma indicação do departamento de análise do Cruzeiro, não foi um pedido do Tite. É uma contratação 100% do Pedro Lourenço, que também não foi atrás do Bruno Rodrigues, não era uma vontade dele. Ele recebe uma ligação, fica tocado e pelo histórico recente do Bruno Rodrigues no Cruzeiro, ele abre as portas do clube. Legal, Bruno Rodrigues é muito bom jogador e eu vou ser muito sincero, eu vou torcer muito para que ele se recupere. Ele é um cara que merece, mas eu não acho que é o movimento mais correto. Porque é arriscado, é como você virar para o treinador e falar que, ó, toma, faz o que você quiser com ele. E eu não sei o que o Tite pensa a respeito disso e me preocupa muito o Cruzeiro ter mais um Sinisterra no elenco, sabe? O Sinisterra é mais jogador que o Bruno Rodrigues, mas eu falo em termos de lesão e de histórico. O Cruzeiro apostou no Sinisterra e eu acho que foi uma aposta que eu faria pela qualidade do atleta e que até agora não deu certo. Não deu certo mesmo. O Sinisterra não consegue jogar. E agora faz uma aposta no Bruno Rodrigues, uma aposta do dono do clube. E me preocupa ele também não conseguir jogar e ficar mais um jogador ali no departamento médico. Mas eu repito, tem talento, pode ajudar bastante, mas para isso precisa estar 100% fisicamente. E não está nessa situação, nessa condição há muito tempo. E não consegue ficar nessa situação, nessa condição há muito tempo. E só um detalhe para acrescentar, depois que o Bruno Rodrigues, entra em contato com o Pedro, pedindo para que possa, retornar e ter ali um empréstimo para a Toca da Raposa, o Tite também, é lógico, evidente, é acionado pelo Pedro, que passa as informações e que vê com bons olhos, sim, a volta do Bruno Rodrigues e muito pelo contexto também, Nas 2 últimas semanas o Cruzeiro perdeu Sinisterra, Neiser Villarreal, então esse setor de ataque que até então tinha boas opções acabou ficando escasso, então o Bruno Rodrigues é visto sim pelo Tite com bons olhos para esse retorno. Vamos aguardar o atleta que fez apenas 4 jogos nesta temporada, além do Kaique Kenji, que é outro que foi pro DM e que vai se recuperando muito bem e pode já voltar, quem sabe, para ser relacionado nos próximos jogos. Eu repito, eu torço muito para que dê certo, mas aí faz menos sentido ainda, O Cruzeiro traz o Bruno Rodrigues para repor as ausências do Sinisterra, do Villarreal, aí traz um cara com histórico igual ou pior de lesões. Eu repito, eu tô torcendo muito para dar certo. Pelo Cruzeiro, evidentemente, que é dos nossos aqui, de Minas Gerais, e muito pelo Bruno Rodrigues, que é um cara que merece se recuperar e voltar a jogar em alto nível, mas eu acho muito arriscado. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!